Na velocidade da luz, voltamos com mais Papo em Dia pra vocês. E olha aí, ó, quem vem hoje no quadro de Décio Pitinini? O grande Geraldo Luiz, esse profissional da comunicação. Olha aí que maravilha, gente. É hoje, hein, no quadro de Décio Pitinini, vida e carreira desse profissional irreverente que fez e faz história na comunicação. Gostei de ver, você não pode perder, hein? Já avisa aí todo mundo, já avisa a família, os amigos e chama pra estar aqui com a gente. Mais tarde, Geraldo Luiz, o nosso Papo em Dia. Chefe, você é prático, né? Já tá aí fazendo um churrasquinho, ó, já montou quantos? Agilizando. Já foi agilizando, gente. 4 espetinhos super rápido ser montados. Olha, eu sei que no churrasco, o corte da carne faz toda a diferença no sabor. Faz. E às vezes também... Eu sei quando o churrasqueiro é bom. Não. No caso do espetinho, tem isso também, o corte, a maneira que Fibra. corta? Não cortar contra a fibra, porque você vai endurecer a carne. Tá vendo que Tem eu que ser sabia? a favor da fibra, tá? Então tem que ser a favor da fibra. Tá? Porque não existe carne ruim, né? Talvez Existe? a carne mal preparada. Mal preparada, né? Tá? Porque hoje uma das... Ou o churrasqueiro que tá em processo de aprendizagem. Que hoje uma das carnes, da minha preferência, que às vezes as pessoas falam que não tem um preconceito muito grande nos açougues, é o coxão duro. Ô, gente. Só que é a carne mais maravilhosa que existe para panela de pressão, para fazer uma carne com panela, fazer um picadinho. Então tem que saber escolher também. Tem que saber escolher. Tá. Porque Coxão duro não serve. Para espetinho? Para espetinho, não. Tá. Você pode usar elementos aí que existem na indústria para amaciar a carne. Só que você vai tirar todas as propriedades do alimento, né? Boa. Então não é... A gente voltou você colocando um azeite, certo? Vamos lá, azeite. Vamos subir aqui o fogo novamente. Subiu a temperatura do nosso Papo em Dia. do nosso Papo em Dia. Tá. E aí já tá quente? Você vai esperar um pouquinho? Esperar mais uns 30 segundinhos. Enquanto a gente vai esperando, eu vou bater um papo com a doutora. Ok. Você tem filhos? Tem um filho. Tem o Quantos Kevin anos? e a Ana. Kevin tem 19 anos. Colocou mochila nas costas, foi para Inglaterra. Olha aí, gente. Vai ficar 6 meses na Inglaterra. Ai, que delícia, gente. Maravilha. Estudando, já está estudando, está trabalhando, aprimorando o inglês. Kevin e a... Ana Carolina. Ana Carolina. E a Ana Carolina hoje ela trabalha na área de saúde. Ah, tá todo mundo trabalhando, não tem nem mais uma criança. Não. Mas agora já vai falar sobre TDAH em criança. Sabe o que é TDAH? Já ouvi falar sobre o TDAH. Não para quieta, né, doctor? Em geral, sim. Em geral, sim, tá vendo? Não é uma característica, como é que fala? Não é ordem isso, né? Pode Não ser que sim, pode ser que não. Doutora Karina Cunha, vamos bater esse papo, vai. Vamos lá. O que é TDAH? Então, TDAH é uma sigla para uma doença chamada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que quando você falou da agitação, não são todas as crianças que têm a agitação. Elas podem ter um predomínio do déficit de atenção. Tá. Então, agitação não é sinônimo de TDAH? Não necessariamente. Senão eu teria, gente, né? E tem crianças que são agitadas, mas não têm TDAH. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Hoje, com a tecnologia, a gente vê, as crianças estão cada vez mais com déficit de atenção. Porque é tudo muito rápido, é tudo ali. Então, assim, o foco, muda muito rápido o foco. Então, a gente vê uma certa dificuldade das crianças, a gente também, no adulto. Então, como identificar, né, após a tecnologia, uma criança que tem TDAH? Quais são as características que pode levantar aquele alerta? Opa, será que a minha criança tem um TDAH? Então, em geral, o TDAH ele fica mais evidente quando a criança começa ela entra no ensino fundamental. Quando ela começa a alfabetização. Por quê? Porque começa a ficar evidente a dificuldade dela de prestar atenção e se concentrar nas aulas e nas atividades do dia a dia. Quando começa a prejudicar a criança, né? Começa a prejudicar o aprendizado, porque ela tem dificuldade para prestar atenção. Então, eles não têm problema de inteligência. A inteligência é preservada, mas eles não conseguem focar. Então, eles começam a não conseguir prestar atenção na aula, eles têm dificuldade, por exemplo, de permanecer numa atividade. Tá? Eles começam a fazer uma coisa, aí eles se distraem, vão fazer outra, depois vão fazer outra. Então, a falta de foco é o primeiro sinal de alerta. Falta de atenção e falta de foco. Isso não pode ser no caso, por exemplo, das matérias que eles, sei lá, não gostam muito, não se dão muito bem ou no esporte? Eu vou falar porque eu fiz isso com a minha filha super agitada. Assim como eu, ela é muito agitada.
Mas aí eu percebi que, por exemplo, na pintura, ela fica horas ali. Então, na ginástica artística, ela fica horas também. Eu falei, ela não tem. E não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. Então, eu falei, não, ela não tem. Mas se mandar ela ficar quieta num lugar, assim, fica aqui quieta, ela vai ficar assim, ó. Que nem eu. Então, eu mas que idade ela tem? Que idade ela tem? 7 anos. 7. É mais ou menos a idade que os sintomas ficam mais evidentes, né? Sim. Porque a criança ela já nasce com um transtorno. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, um transtorno do desenvolvimento neurológico da criança. E o que causa esse transtorno, já na gestação? Olha, a causa é basicamente genética, tá? É o que a gente chama de herança poligênica. O que é isso? Poli quer dizer muitos, né? Então, são vários genes do DNA e eles que se combinam entre si e a criança desenvolve a doença em maior grau ou menor grau. Então, tem crianças que têm um quadro bem leve, tem crianças que têm um quadro moderado e tem crianças que têm um quadro grave. Ah. E como que é feito esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico, ele é basicamente clínico, tá? Então, em geral, é a escola que encaminha a criança, em geral, para o psicólogo inicialmente, né? E depois o psicólogo encaminha para a gente. E aí, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de anamnese. A gente faz uma entrevista com os pais, a gente faz uma entrevista com a criança, a gente pede um relatório escolar. Então, é de acordo com os sintomas e de acordo com o comportamento da criança e todas as consequências ali ao redor. Mas aí tem que ter um conjunto de sintomas, não basta ter um sintoma aqui, outro sintoma ali. Você tem que ter vários sintomas, eles devem acontecer todos ao mesmo tempo e em vários contextos. Então, por exemplo, se a criança só é agitada na escola, não é TDAH. Então, ela tem que ser agitada na escola, ela tem que ser agitada em casa, ela tem que ser agitada, por exemplo, quando ela sai para algum lugar para se divertir, ela é agitada sempre. Sim. Mas vale lembrar, nem todas são agitadas. Tem umas que o predomínio é a desatenção. Tá. Nossa, identificar isso, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Não. E tem que tomar cuidado, uma coisa que eu acho assim, é que hoje em dia está um pouco moda, né? Sim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de diagnósticos. Sim. Não é toda criança que é um pouco mais distraída, que está com um pouquinho de dificuldade para estudar, ou é um pouco mais agitada, que é TDAH. Não, esses dias eu levei minha filha chama Escape 60, não sei se já ouviram falar. É uma brincadeira, assim, um lugar que você tem as pistas, uns enigmas, você vai descobrindo. E o raciocínio dela muito rápido. E ela ficou ali 1 hora. Eu falei, como? Ou seja, eu tirei qualquer... Porque as pessoas ficam falando, né? Ah, essa criança é muito agitada, essa filha é muito agitada, você deve ter também. Você também tem TDAH. Eu vi minha vida inteira que eu tinha TDAH. Às vezes a personalidade dela. Às vezes a personalidade, né? E isso muda muito com o tempo, né? A criança, ela está num processo de transformação e crescimento. Às vezes uma criança que é mais agitada, não necessariamente ela vai ser um adulto mais agitado, por exemplo. Verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Verdade, porque eu era uma criança calma. Ah, e o contrário também é verdadeiro. Eu era calminha, gente. Minha mãe Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes a criança é mais quietinha, mais calminha, na adolescência ela vira. Eu era quietinha, parecia que não tinha nenhuma criança. Ganhava medalha de honra ao mérito, de nota. Eu tô falando sério, gente. Depois, ao menos que eu saí de casa com 18 anos, eu despiroquei. Ela depois que você ficou assim, agitadona. Não, senhor, Ricardão, quando eu tinha 2 anos. Olha os amiguinhos aqui. Então, se você não teve problemas na escola, então provavelmente você não tem TDAH. Não tive problemas na escola. Porque, em geral, as crianças têm problemas na escola. Mas hoje, eu vou confessar que eu tenho dificuldade de ficar ali naquele livro. Não, porque eu fico, eu vou começar esse livro, eu vou terminar, juro. Aí eu fico, meu Deus, aí pula a página, aí quero ir pro meio. Mas eu aí acho... quero ler o final do livro logo. Mas eu acho que tem um detalhe também, a vida de hoje, ela é mais agitada. E a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais obrigação, muito mais coisas para fazer. Hoje em dia a gente não tem mais aquela coisa de sentar, relaxar. Não. Eu vou ler um livro. Não, você está sempre no WhatsApp, responde um amigo aqui, resolve outra coisa ali. A vida hoje é mais agitada, Se mais a gente acelerada. senta para ler um livro, parece que está fazendo alguma coisa errada. Nossa, tá improdutiva. Nossa, que preguiçosa. Você fala, nossa, eu tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo lendo esse livro. Tô perdendo tempo, meu Deus. Tá todo mundo lá fazendo vídeos da Barbie, um monte de coisa. Eu tô aqui sentada, lendo um livro. Péssimo eu sou. Chefe, você é assim também? Você riu? É porque você é assim também. Acho que todo mundo hoje em dia tá assim, né? Porque tem gente lá na frente, a gente fica se comparando. Não é isso, Jé? Também tem isso? A nossa organização financeira também é ruim, porque, por exemplo, a gente vê os amigos, a galera, todo mundo viajando, tem isso e aquilo, e a gente lá segue no mesmo baile. A gente quer fazer o quê? Gastar o que não tem, né, pra ficar igual ali na rede social. Tem isso também? Tem, tem.
Você compara, a doutora tá falando aqui do lado e tá passando um filminho na cabeça, porque a gente se compara, né? Então, aquela história do ócio criativo, né? De ficar, não, deixa eu ficar na minha tranquilo. Quem olha para você, ela fala assim, ó, seu vagabundo, como que você não trabalha 16 horas por dia? E você vê que tem uma cobrança. Hoje eu tô mais calminha, Não, todo mundo já olha, nossa, você não tá bem. Você tá a mais... sociedade eu tenho mesmo que estar cobra assim, ó. gente, né? Que aí todo mundo fala, não, agora ela tá normal. Se eu tiver mais plena, ixi, se chegar a não fazer festa, animar, nossa, você não tá bem, às vezes eu tô ótima. Exato. Melhor até do que quando eu tô muito pra fora. Mas tem esse estereotipagem da gente, né, que já conhece, fala, nossa, ela é assim. Não, eu sou assim, eu sou quieta, né, eu sou tranquila, às vezes. Chefe, como é que tá o nosso espetinho? Delicioso. Olha só. Olha ali, que bonito. Já foi criando cor. Cor. Então, a ideia do espetinho, até mesmo por causa da frigideira, nós não temos chamas aqui, nós não temos outro tipo de calor. Eu peço para que vocês, quando estiverem fazendo, não ficar mexendo. Ah, é? Não, porque ele vai criar água, vai ter líquidos na Nossa, mas como que eu vou saber se queimou embaixo? Não, só você fazer uma pequena levantada nele e ver se ele já está criando cores, tá vendo? Ele criando cores, você pode virar. Não que você não possa virar ele novamente. Já tá com cheirinho de churrasquinho. Cheirinho de churrasquinho, tá vendo? Boa. Bom, quando você vai colocando nosso churrasquinho, vamos pro arroz birubiru? Vamos pro arroz birubiru. Tem que ser arroz branco. Pode ser arroz branco, pode ser um arroz da sua preferência. Aqui, oficialmente, o arroz é o que foi para a receita oficial é o branco, tá? Tá. Azeite. Sempre panela ou frigideira super quente, tá? Sempre. Até mesmo para facilitar o tempo. Na sua casa você gastar menos gás, algo desse tipo assim. Não esperar. Sim. Azeite, panela quente, bacon. Olha o bacon. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho do bacon. Barulhinho do bacon. Bacon, o diretor gosta. Vai às alturas, faz eu... Como falam, bacon é vida, né? Ai, bacon é bom. Bacon é vida, né? Tá? Mas com moderação, hein, gente? Com moderação. Com moderação. Mas arroz birubiru sem bacon também não dá, Não né? vai, não dá. Não Tem rola. pessoas que colocam outros tipos de... colocam carne de sol, inventam. Hoje em dia... já vi até com salmão. Arroz birubiru? A pessoa deu vontade. Nunca vi na vida, gente. E fez, entendeu? Mas hoje em dia... acho que seguir a receita, acho que ela é muito importante, é muito essencial, né? Claro que você pode criar da sua forma, do seu jeito, mas seguir uma receita eu acho muito importante. Ó, o espetinho tá ganhando cor, ó, tá vendo? Eu posso mexer novamente. Aqui eu fiz um misto que você falou, ó, fiz um com Já tá com cheiro bom, ó. que eu fiz um com carne, eu fiz um com frango, tá? Carne, frango. Aqui eu fiz um com carne com os legumes, tá? Tem pra todos os gostos. Tem pra todos os gostos. Já colocou o quê? O bacon? Vai esperar o bacon criar uma cor? Que eu vou bater no papo pra galera. Um bacon, um pouquinho de cor, tá? Tá. Seguinte, vamos pro rápido intervalo, enquanto o bacon pega aquela corzinha e a gente já volta, tá bom? Com Dácio Cavalini, radiestesista e radiônica. É uma ciência, gente. A gente já volta pra entender isso.